Boa noite! Nessa live, a gente vai passar por 4 passos para de fato mudar a sua vida. Ai, Angel, é tão simples assim. Simples e complicado é uma questão de ponto de vista. Então, sim, eu tendo a simplificar os conhecimentos, eu tendo a simplificar o mecanismo da coisa. Boa noite, ó. E então, sim, se a gente pensar, perceber e classificar como simples, as coisas são simples. Então, nessa live, que vai ser mais uma aula mesmo, né? Eu vou trazer 4 passos simples, 4 passos práticos para que você mude a sua vida, tá? Então, primeiro ponto, né? Vou esperar um pouquinho até a galera entrar. Boa noite, Ana. Boa noite, Paulo. Quem puder, gente, compartilhar a live, isso ajuda, né? As pessoas a chegarem e receberem essa mensagem, né? Receberem essa orientação, tá bem? Então, bem-vindos, bem-vindas. Pra quem não me conhece ainda, eu sou Angel. Sou hipnoterapeuta, terapeuta sistêmica, taróloga, mentora. E o meu foco aqui é trabalhar principalmente com mulheres, né? Mas os homens são super bem-vindos. Mulheres que estão num período de estagnação na vida, né? Quando a gente sabe o que quer, a gente tem clareza do que a gente quer, da onde a gente quer chegar, mas a gente ainda não tem as ferramentas para fazer, né? Então é esse período de entre meio, né? Esse período de estagnação, onde a gente tem a intenção, a gente tem o desejo, a gente sabe o que quer, mas a gente ainda não sabe como agir, como dar o passo, né? Então eu estou aqui para te dar a mão, para que você consiga dar o passo, né, em direção à vida que você merece. Então, como, né? Como que a gente começa a identificar quando a gente tá nesse período, quando a gente tá nessa fase, quando a gente tá numa fase de reavaliação, de transição, né? Geralmente a gente sente que o velho ciclo, a velha identidade não faz mais tanto sentido. A gente começa a se questionar, coisas que eu gostava antes eu não tô gostando mais tanto, roupas que eu me identificava antes, não tô mais me identificando, ou até mesmo dentro de um ciclo, né? Por exemplo, esse trabalho aqui que eu gostava de fazer, ou que eu me identificava, né, como uma profissão X, já não estou mais gostando tanto, ou um relacionamento, né? Então é muito comum que a gente passe por essas fases durante a vida. A gente precisa permitir com que os ciclos sejam encerrados também, né? Porque não dá pra insistir num ciclo que já acabou, né? Quando a gente insiste num ciclo que já foi com Deus, a gente só vai patinando, né? A gente vai criando resistência, a gente vai se frustrando, a gente vai sentindo raiva da gente mesma porque a gente tá se negando nesse processo, né? Então esses são os sintomas muito comuns que eu vejo nas minhas clientes, né? Quando a gente tá questionando a nossa vida atual, né? Esse período de questionamento, de reavaliação, de sentir que tem algo maior para eu fazer. Eu sinto que tem algo maior, eu sinto que tem uma potência, eu sinto que tem um desejo, mas eu não estou lá ainda. Geralmente essas mulheres, né, que chegam até mim com essas queixas, elas têm muito potencial não utilizado, né? Elas têm muita energia, mas que não está sendo usada para criar algo, não está sendo usada para criar um ambiente seguro no corpo, ou para criar e nutrir um relacionamento, ou para criar e nutrir uma vida, né? Porque a energia vital, ela é usada
muito, né, pra criar mesmo uma vida. Mas se a gente não tá ativamente criando uma vida, a gente precisa estar criando, né? Então a criatividade é um recurso importante e não dá pra viver sem. Infelizmente, na nossa sociedade, né, a gente é ensinado a segurar nossas potências criativas e negligenciar essa parte mais feminina, que seria a criação, né, que seria a arte, o canto, a dança. E a gente é muito ensinado a fazer, né, a trabalhar, a construir. Só que isso vem para a polaridade masculina, né, principalmente. Então, a mulher, quando ela tá só fazendo, ela não tá no seu propósito natural. Ela não tá na sua polaridade natural. E quer dizer que a mulher, então, não tem que fazer nada? Não. Muito pelo contrário. Só que a gente precisa fazer com foco. E a gente precisa fazer com propósito. Por isso que eu sempre falo, né, que dentro da manifestação, a gente precisa unificar as duas polaridades. Polaridade Yin, polaridade Yang. Yin é a parte feminina, criativa, né, que cria, que intenciona, que sonha. E a parte Yang é aquela que executa, que age, que se movimenta. Mas, se vocês lembram do símbolo, né, deixa eu pegar até um gráfico aqui que tem o símbolo do Yin e Yang. Se vocês lembram do símbolo Yang, vocês vão lembrar que uma parte está contida na outra, né? Um pontinho escuro. Peraí, deixa eu achar aqui. Pontinho escuro tem o pontinho branco. E o pontinho branco tem o pontinho escuro, né? Boa noite. Uai, cadê este gráfico? Aqui. Isso é o Yin Yang. Lado Yin, feminino, contém o masculino, certo? Lado Yang contém o Yin, contém o feminino. Um não funciona sem o outro. Essencialmente, nós precisamos desse equilíbrio aqui para manifestar, tá? Manifestação é Yin Yang. Precisa-se do movimento dinâmico. Precisa-se da integração das polaridades. É assim que nasceu o universo, tá, gente? Tudo nasceu com feminino e masculino. E aí houve-se a vida, o Big Bang, as estrelas, os planetas. Então, quando a gente fala que a mulher, então, ela só tem que criar e o homem só tem que executar, não, ambos precisam um do outro. Mas, quando a gente fala que mulheres, por exemplo, precisam empreender com propósito, precisam sentir conexão com o seu servir e aí agir a partir disso, é muito diferente do que a sociedade patriarcal nos ensina, né? Boa noite, Roberta. Então, a sociedade patriarcal... Ó, menino tentando me silenciar. Ô, menininho... Mamãe tá trabalhando. A sociedade patriarcal, ela nos coloca, né, no caso as mulheres, num molde que é feito por os homens. Que é trabalhar, escala 6 por 1, ou trabalhar 8 horas por dia que seja. Fazer, executar, seguir ordem, nananã. Isso é feito para homens. Isso é feito para os homens que trabalham, que funcionam, né, num ciclo circadiano que segue quem? O Sol. Então, não é à toa que o Sol é o arquétipo do masculino e a Lua é o arquétipo do feminino. A mulher tem oscilação, né? Mulher cis, tá? Com útero. A gente tem oscilações hormonais, a gente segue o ciclo lunar. Nós temos fases em que estamos muito ativas e fases que a gente está jogada na BR. E a gente precisa entender como que a gente trabalha com esse ciclo. Porque se a gente se molda a partir de uma estrutura que é feita para o masculino, a gente só vai se frustrar.
Aqui não é questão de gostar mais do Sol ou da Lua, tá? Eu tô falando de forma arquetípica. Se você gosta mais do Sol, é porque o Sol é importante pra todo mundo, tá? Pra quem tá vivo. A questão é, então, como que a gente reconhece um padrão, né? Como que a gente reconhece, por exemplo, quando a nossa vida tá precisando ser reavaliada e tá precisando mudar? Quais são os sinais? Frustração. Boa noite, Milena. Sinais de que a nossa vida precisa mudar. Frustração, tristeza sem motivo aparente, uma sensação de que você gostaria de estar vivendo algo e esse algo não é palpável, sabe? Por exemplo, você olha alguém viajando, né? Você vê alguém viajando e você pensa, poxa, queria viajar, mas isso não pode rolar pra mim. Isso é impossível pra mim. Ou isso é muito distante pra mim, né? Então, sensações de frustração frequente, né? E uma sensação principalmente de estagnação, tá? De estar estagnada, de estar parada, de querer fazer um movimento e não saber aonde mirar essa ação. Porque é aquela máxima, né, do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Se você não sabe aonde você quer chegar, você vai pegar qualquer caminho. E aí, o caminho A, ou o caminho B, ou o caminho C vão te levar para lugares diferentes. E o que vai determinar o caminho que você vai pegar? A sua identidade, a sua mente, as suas crenças, os seus padrões. Então, nada é aleatório, né? Jung falava, se você... Jung falava, você vai chamar... Como é que é a frase agora, gente? Peraí. Boa noite. Boa noite, Norberto. Boa noite. Deixa eu só pegar a frase certinha aqui pra vocês, gente. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Por quê? Porque a gente tende a culpabilizar, né, o externo. A gente tende a falar que a culpa é do meu pai, ou é da minha mãe, ou é do meu marido, ou é da minha esposa. A culpa é sempre de alguém, mas nunca é nossa, né? Então, quando a gente de fato entende, nós temos um padrão específico, nós temos crenças específicas, nós temos uma verdade internalizada e a gente só vive a nossa vida a partir disso, a gente entende que a partir do momento que a gente se torna consciente do nosso padrão, não é mais um padrão, é uma escolha. Por isso que a gente precisa ter clareza de aonde estamos querendo ir, para onde estamos querendo ir. Vocês sabem o que vocês querem viver? Vocês têm como modelo a pessoa que vocês querem ser? Ou vocês estão felizes do jeito que vocês estão, ou vocês estão bem do jeito que vocês estão, alcançaram o nirvana, né? Ou vocês buscam ter mais dinheiro, ou vocês buscam ter uma relação melhor, um casamento melhor, ou vocês buscam viajar mais, vocês buscam ter liberdade financeira, geográfica. Vocês têm essa ideia do que vocês querem e do que impede vocês de chegarem lá? Coloquem aí pra mim no chat, se vocês têm essa clareza. Basicamente, gente, é normal a gente passar por isso várias vezes na vida. A Milena ainda não tem clareza. É importante a gente saber em quem se inspirar, né? Pra gente saber quem a gente quer ser, tá? Então, por exemplo, a gente pode tomar de referência a nossa própria criança. A nossa criança, ela é o ser, né? Uma criança que eu digo quando a gente, né, foi criança. A nossa criança é o ser mais puro de julgamentos e de crenças que a gente pode se basear. Então, por exemplo,
olha para sua infância. O que você gostaria de ser quando crescesse, né? Aquela frase. Você tinha algum sonho quando era criança? Você tinha algum desejo muito grandioso que depois você cresceu e pensou, esse desejo aí é impossível, então eu não vou nem sonhar? O meu sonho de criança sempre foi ter uma ONG para resgatar cachorro e viajar o mundo todo. E isso eu continuo nutrindo dentro de mim. Porque logo eu terei uma chácara, uma fazenda, logo eu terei vários cachorros resgatados e farei esse trabalho. Então, assim, a gente precisa, às vezes, olhar um pouquinho para trás para entender o que a nossa essência já gritava, já pedia lá atrás. Por isso que eu digo que a criança é pura, né? A criança, ela não tem ainda... Ela tá formando, mas ela não tem ainda tanta influência externa, né? Quando a mãe fala, isso aí você não vai poder fazer. Quando o pai fala, isso aí é impossível, né? Depois que a gente cresce é que a gente fica muito mais condicionado. E isso são as crenças. Então, quando eu falo de crença, eu falo dessas verdades internalizadas. O que é possível, o que não é, né? Eu ouvia muito da minha mãe que artista não ganha dinheiro. Que artista não ganha dinheiro. Que artista morre de fome. Que eu não podia fazer uma faculdade de artes visuais, eu tinha que fazer uma faculdade de farmácia. E aí eu fui fazer o quê? Faculdade de farmácia. E hoje eu tô aqui sendo artista, né? Sendo terapeuta. E trabalho com arte, né? Porque querendo ou não, tô sempre criando. E sou poeta, enfim. Mas a questão é, nós temos que primeiro saber aonde nós queremos chegar, quem nós queremos ser. Então, por exemplo, pensa, Milena e todo mundo que tá aqui, pensa em alguém, né, olhando para a infância também, olhando para esses desejos da infância, pensa no que você gostaria de fazer quando você era criança, nesses sonhos que você tinha, e depois pensa em alguém, pode ser uma figura pública ou alguém que você se inspira, né, pode ser alguém da família ou uma figura pública. No meu caso, é a Lady Gaga. Que a Lady Gaga é a maior prova que a manifestação é mental e que a manifestação vem de uma identidade construída a partir do que a gente quer ser. Por exemplo, a gente não se porta como a gente realmente... No caso, vamos lá, a gente precisa se portar como a gente quer ser e não como a gente é. A gente precisa se vestir como a gente quer ser. A gente precisa pensar que a gente vai acessar um lugar que a gente precisa acessar para estar dentro de um ciclo social, por exemplo. Então, a Lady Gaga, por que eu digo que ela é um grande exemplo, né? Antes mesmo de ela ser famosa, ela já fingia que ela era famosa. Então, ela fingia ser a manager, né, a pessoa que arranjava os shows lá, ela fingia ser essa manager, e aí quando ligavam pra ela, ela falava assim, a Lady Gaga já tá com a agenda cheia e tal. E era mentira, né? Por quê? Porque ela internalizou que ela era uma artista e que ela ia ser famosa e que ela ia fazer sucesso. Mas ela ficou pensando só na frente, ela ficou pensando só no futuro, ela ficou só querendo, não. Ela agiu desde sempre como se ela já fosse quem ela é. E não é à toa que ela é a maior artista que já existiu. Pode ser, né, uma visão de fã aqui falando assim, mas ninguém vai discordar de mim que ela é uma grande artista. Então, a questão é, manifestação, gente, não é milagre. Manifestação não é querer, pedir e aí amanhã caiu no seu colo, tá? Sem você fazer nada. Manifestação é integração entre querer e agir de forma alinhada. Eu até tenho diminuído um pouco esse termo manifestação, né? Porque as pessoas acham que quem fala de manifestação é quem tá falando de algo muito místico, ou muito viajado e tal. E eu falo de um lugar muito simples. Psicologia pura, tá, gente? Por quê? Porque a gente tem as nossas crenças e quando a gente acredita em algo, isso se torna palpável na realidade. É simples assim. Ela lotou Copacabana. Ela foi a maior artista feminina a ter aquele público de mais de 2 milhões de pessoas.
É absurdo, né? O tanto de gente que tinha lá. Então, amores, quando a gente fala sobre manifestar, não é nada místico, não é nada viajado, não é pensar, fazer técnica, não. É apenas sobre ser. É ser pra ter. Cara de psicóloga. Amor, eu não sou psicóloga. Eu sou farmacêutica, mas eu tenho pós-graduação daí numa área de psicologia. Mas o que eu falo aqui sobre trazer a manifestação de uma forma psicológica é porque é psicológica, né? Só que daí trouxeram pro misticismo e tá tudo bem também. Até porque eu sou uma terapeuta que trabalha com técnicas energéticas também. Só que a parte de manifestação, ela não precisa ser explicada dessa forma muito viajada, porque é muito simples. É uma questão da sua identidade. Ela gera as suas experiências a partir do que você acredita. Então, por exemplo, se você acredita que você é uma pessoa tímida, e se você tem isso tatuado, né, na sua psique, no seu corpo, e se você se porta dessa forma, se você age como uma pessoa tímida, qual é a experiência que você vai ter na matéria? Você vai ter uma experiência de uma pessoa tímida, você vai ter esse feedback da realidade. As pessoas vão te tratar como uma pessoa tímida porque você está sendo vista e está se portando dessa forma. E o contrário é válido. Se você quer ser uma pessoa confiante, você vai mudar primeiro internamente, mas você tem que mudar a sua postura também diante disso. É o que a gente fala sobre mudar a identidade. A sua identidade, ela vai ser justamente a chave da realidade que você quer. Da realidade que você quer acessar, né? Então, por exemplo, se você quer acessar uma realidade onde você tem liberdade financeira, você precisa pensar: o que em mim eu preciso mudar que não está congruente com essa versão minha que tem liberdade financeira? Entendem? Boa noite, Josenir. Então, é sempre essa pergunta que a gente precisa fazer quando a gente quer, de fato, né, mudar a nossa vida. O que em mim impede de eu acessar essa realidade que eu quero? Por exemplo, dando o exemplo da Lady Gaga que eu tava falando antes. Talvez quando ela começou, ela tinha vários medos, vários receios, né? Não de cantar em si, mas talvez de ser vista, né? De ser muito caruda, né? Ter que se meter a cara a tapa, basicamente. Mas ela foi internalizando dentro dela que ela precisava ser assim para ela ter o resultado que ela queria, né? Então, até eu mesma, quando eu comecei nesse universo de empreender, eu tinha vários receios, eu tinha vários medos de ser julgada, né? Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha não medo de falar em público, assim, eu tinha nervosismo, né, de falar em público. Eu tinha medo de não conseguir fazer dinheiro. Por quê? Porque eu vim lá de uma base onde minha mãe falava que artista não ganhava dinheiro, que eu precisava seguir uma carreira, né, profissional, acadêmica, fazer mestrado, doutorado, ser concursada, né? A cultura do concurso, né? Para você ter uma estabilidade financeira, você precisa fazer um concurso. E aí eu fui o quê? Eu fui meter o louco, né? Meti o louco e falei, não, eu vou empreender, vou sair, não vou usar meu diploma, vou empreender com terapias. Imagina, né? Minha mãe ficou muito feliz, né? No começo. Hoje em dia ela super me apoia. Mas no começo foi um baque, porque eu arrisquei, né? Eu arrisquei e eu tinha receios. Não achem que eu já arrisquei pensando, vai dar tudo certo. Não. Só que eu dei esse passo no desconhecido, né? E é muito o que eu falo também, que a gente não sabe normalmente onde a gente tá pisando. A gente não sabe se onde a gente tá pisando vai ter chão. Mas aí vem aquela frase, né? A gente dá o passo, Deus coloca o chão. Isso é bíblico, é religioso, mas isso é muito metafísico, né? Quando a gente para pra pensar. Por quê? Porque a nossa zona de crescimento é apenas a zona onde a gente não conhece o que a gente vai experienciar. Se a gente tá com medo de algo, é porque aquele caminho, reserva algo maior. Porque daí aquilo tá desafiando o nosso ego, a nossa velha identidade. Sem amor.
E aí eu vou falar pra vocês, né, quais são os 4 passos, então, pra gente manifestar. Pra gente se alinhar e se sintonizar com a realidade que a gente quer. O primeiro passo é reconhecer aonde a gente está, né, que é o que eu venho falando pra você. O primeiro passo é reconhecer, eu estou assim, eu tenho esse padrão, eu tenho essa crença, eu tenho essa limitação, eu tenho esse medo. Ok, a gente precisa reconhecer porque a gente só vai saber aonde a gente vai chegar quando a gente souber o ponto de partida, né? Eu parto do ponto A para chegar no ponto B, então eu preciso saber qual é o ponto A e qual é o ponto B, certo? O ambiente sempre vence. Ai, hoje eu tô muito sensível a barulhos. O ambiente sempre vence ou você consegue se blindar das energias negativas? Boa pergunta. Masking Kingdom. Meu bem, se você pensar que o ambiente sempre vence, é porque você tá tendo uma crença que você sempre perde diante do ambiente, né? Então você tá colocando mais poder no ambiente, gratidão, Fabiola. Você tá colocando mais poder no ambiente do que em você mesmo. Então já percebemos aí que você pode ter uma crença limitante quanto a isso, né? Mas eu entendi que foi em tom de pergunta. Então, segundo ponto, não é sobre se blindar das energias negativas, tá? Porque não é sobre energia. É sobre você ter as suas crenças, os seus valores tão bem estabelecidos, e a sua identidade, né? Que você não se influencia pela opinião do outro. E aí a gente pode colocar isso, né, como tendo um efeito energético negativo a partir de um julgamento externo. Mas a energia negativa não é uma coisa que tá solta aí, né, e você pega ou não pega. Você só pega ou você só se afeta por energias, opiniões, julgamentos alheios se você permite. É simples assim. Então, por exemplo, se isso aqui tá na minha frente, eu tenho total livre-arbítrio de pegar isso aqui pra mim ou soltar e nem encostar, né? É a mesma coisa. Uma crença, uma opinião, um julgamento alheio, externo, você tem 100% de livre-arbítrio para tomar aquilo como verdade, para você internalizar, aceitar, ou de fazer o contrário, de fazer, ok, obrigada, mas eu não pego para mim. Recebo do seu julgamento, mas não aceito o seu julgamento. Vocês entendem como tem uma diferença entre receber também, né? Porque você não precisa criar uma barreira e falar, não, eu não sou assim. Receber é diferente de aceitar. Então, por exemplo, quando a minha mãe, né? Os exemplos da mãe hoje. Quando a minha mãe falava constantemente que se eu fizesse artes visuais eu ia morrer de fome, e se eu fizesse farmácia eu ia ser bem-sucedida. Nessa época, porque eu era adolescente, né, e eu achava que a minha mãe sabia tudo da vida, nessa época eu aceitei essa opinião, essa crença dela. Eu aceitei, logo eu fui fazer farmácia. Mas eu aprendi, né, durante esses 30 anos de vida, que isso não era uma verdade absoluta. Que essa crença da minha mãe era uma crença. E que hoje eu tenho outra crença. E que logo eu passarei essa crença adiante para os meus filhos. Que é de, se você, a crença no caso, né? De que você, se você fizer com amor, você irá prosperar. Qualquer trabalho, tá? Qualquer trabalho, para homens e mulheres. Se você fizer com amor, você irá prosperar. Porque o amor, ele é o que vai te impulsionar a fazer aquilo com presença, intenção, disciplina, consistência. Você não cria disciplina ou consistência do além. Você cria porque você gosta de fazer aquilo. Então, não, você não vai prosperar no seu trabalho que você odeia. Sinto lhe dizer. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai ser feliz. E a prosperidade não é só sobre dinheiro, né? Prosperidade é sobre abundância. Abundância é muito mais que dinheiro. Enfim. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo, né, pra gente mudar a nossa realidade é reconhecer aonde a gente está, certo? Vocês já reconheceram qual é o ponto que vocês estão? Quais são os seus medos, receios? Quando você pensa, por exemplo, em empreender, qual é o primeiro medo que vem na sua cabeça? Ah, eu vou ser julgada? Ou não vou ter dinheiro o suficiente? Ou, meu pai não vai aceitar? Ou
Vamos chamar de blogueirinha. Então, entende? Quando você joga um cenário lá na frente, você vai começando a reconhecer quais são as suas travas no momento atual, né? Primeiro passo, reconhecer o padrão. Segundo passo, para mudar a sua vida, aceitar. Aceitar que... aceitar e me estagnar e morrer assim? Não. Aceitar que se você tá vivendo essa vida da maneira que você tá vivendo, se você tá vivendo com o seu corpo da maneira que ele está, se você tá vivendo do seu relacionamento amoroso da maneira que ele está, se você tá vivendo a sua experiência com o dinheiro da maneira que está, é porque você criou isso. É porque você tem total responsabilidade sobre o que foi criado até então. Então eu vou me culpar, me chicotear, me martirizar. Não é sobre culpa, ok? Não trabalhamos com culpa. Culpa gera vitimização. Não trabalhamos com vítimas também, tá? Não existem vítimas, ok? Aqui é sobre você se autorresponsabilizar. Por quê? Porque se você criou, adivinha só? Você descria. Quando eu entendi isso, gente, que a minha vida tava como tava, porque eu tinha criado, em vez de eu cair nessa prisão mental de me culpar, eu olhei pro outro lado, que é, então se eu criei isso, eu vou criar diferente. Nossa, que simples. Então a gente pode sempre ir para dois caminhos. A gente pode ir pro caminho da vitimização e ficar, coitada de mim. Nossa, por que eu criei isso? Por que eu fui burra? Por quê? Gente, não caiam no ciclo dos porquês, tá? A gente geralmente pergunta porquê pra chegar na raiz de algo, mas não pra ficar se arrependendo. Arrependimento é energia jogada fora. Então, entendendo, gente, que se estamos num ponto específico da vida que não é algo que a gente prefere, a gente não precisa se martirizar por causa disso. A gente precisa só aceitar. Aceitar que criamos isso. Beleza, criei isso. Criei essa vida como está. Ok, e agora? Qual é a próxima aventura que eu vou viver? Porque a vida é uma aventura, gente. A vida é experiência. Se a gente não olha para a vida com esse olhar de experienciar, qual é a graça? Se a gente olha para tudo com essa visão de experiência, tudo se torna lucro, tudo se torna benéfico, porque tudo está sendo experienciado, né? Fui demitida. Que legal. Quais são os presentes disponíveis aqui? Ou então, terminei um relacionamento. Tá, triste, mas assim, será que era bem a pessoa que eu queria casar? Sabe? Então a gente sempre tem duas escolhas no mínimo. Olhar por um viés negativo e classificar como negativo e ficar presa no limbo, ou olhar com um olhar de o que eu posso aprender com essa situação e como eu posso me tornar melhor, né? Então, segundo passo é aceitar, né? Eu vou ler o trechinho aqui que eu escrevi pra vocês sobre isso, porque tem a ver com a polaridade feminina yin, certo? Toda transformação começa no yin, o espaço da entrega. Fala sobre parar de lutar contra a fase que se está. Boa noite, Lohane. Aceitar não é desistir, é parar de desperdiçar energia com resistência. Yin e Yang. O Yin acolhe e o Yang age. Sem o Yin, o Yang vira esforço vazio. Que eu tava falando no começo da live, né? Aí eu sempre faço uma metáfora pra vocês. Yang sem Yin, né? Movimento masculino sem a força feminina é tipo correr na esteira. Você tá gastando energia, mas você não tá indo pra lugar nenhum. E quando a gente tem excesso de Yin, excesso de feminino e pouco Yang, a gente fica numa pocinha de água. Aquela água suja, turva, parada, cheia de egípcios, mosquitinho da dengue, cheia de larvinha. Por quê? Porque a água parada, gente, junta sujeira. E a água parada é geralmente quando a gente tá... esse arquétipo, né, de água parada é quando a gente não tá se movimentando com propósito.
A gente está se movimentando de forma vazia ou a gente está só querendo, sonhando. Eu vou manifestar. Aí só pensa, aí só visualiza, aí só faz mapa dos sonhos. Mas agir que é bom não tá agindo. Gata, entenda, a sua manifestação só vem quando você agir de forma alinhada. Não tem como cair do céu. Não tem. E isso eu demorei anos pra entender, viu? Porque eu era do tipo de, eu vou pensar positivo. Só me frustrava, né? Porque não é sobre pensar, gente. É sobre ser. Quando você é, né, internamente, quando você age dessa forma. E a ação, ela é consequência. A ação não precisa ser muito bem planejada, estruturada. Eu vou ter uma disciplina, uma rotina fechada. Não. A ação, ela vai se tornando um movimento natural. A ação já, querendo ou não, é uma manifestação já, né? Então, por exemplo, quando eu criei pra mim uma identidade fitness, eu não precisei ficar pensando, nossa, amanhã eu tenho que ir na academia, né? Nossa, que saco, não sei o quê. Não, porque a minha identidade fitness, ela já gosta de ir pra academia, ela vai pra academia naturalmente. Não preciso ter esforço de pensar em ir ou de ficar com preguiça de ir. Não, é natural. Mesma coisa a minha identidade empreendedora. Quando eu comecei a empreender, quer dizer, quando eu comecei não era assim ainda, né? Quando eu masterizei, né, o empreendedorismo em mim, eu naturalmente gosto de fazer conteúdo, eu gosto de abrir live, eu gosto de comunicar, eu gosto de estar aqui com vocês. Isso é prazeroso pra mim. Talvez se eu não tivesse uma identidade assim, eu ia achar um saco, né? Então é tudo sobre como você se percebe e como você aceita que você é internamente, tá? As coisas vão se desenrolando naturalmente a partir do ponto de que você é algo e depois você tem, certo? Terceiro passo, então, para mudar a sua realidade. Você vai reescrever a sua identidade atual. Como assim reescrever? Você vai matar, né, a identidade antiga, que não está alinhada com a realidade que você quer chegar, e você vai reescrever como se você estivesse escrevendo um personagem de um livro. E isso eu ensino na jornada Travessia, tá? A jornada Travessia, gente, é para essas pessoas que estão nesse período de estagnação e que precisam chegar em um novo patamar, tá? Eu levo você em 4 ou 12 semanas para esse novo nível. E lá a gente reescreve a sua identidade, certo? Então, dia 20 eu vou abrir as vagas e se você não entrou no grupo VIP ainda entra, porque eu tô mandando bastante conteúdos e alguns presentinhos lá para vocês, tá? E vai ter desconto para quem tá no grupo VIP da jornada Travessia, vai ter desconto só para quem tá nesse grupo, tá? Então aproveita. Entra lá no link da bio. Então, reescrever a identidade, gente, é a parte yang. É a parte de ação, né, que a gente faz quando a gente tá querendo manifestar uma nova realidade. Então, a mudança, ela começa quando você escolhe um novo estado, uma nova verdade. Você não vai sair de ser uma pessoa tímida para ser uma palestrante mundial do dia para a noite, mas você precisa mudar primeiro internamente. Você precisa colocar a autoconfiança como um padrão em vez da timidez, entende? Porque uma coisa tá contrária à outra. Então, para você ser uma pessoa bem-sucedida, para você ser uma pessoa que ganha muito dinheiro, você precisa reprogramar a sua identidade para perceber essa riqueza, para receber essa riqueza, para estar no mesmo nível vibracional da riqueza. Não tem como você ser hoje uma pessoa escassa achando que amanhã você vai acordar sendo uma pessoa milionária. Você precisa fazer uma mudança interna. Essa mudança interna é automática, mas a mudança externa, ela depende de uma construção, certo? Então, você reescrevendo essa identidade, você se torna uma nova pessoa. Se tornando uma nova pessoa, você vai começar a se colocar em novos lugares, você vai começar a conhecer novas pessoas, você vai começar a ter ideias para negócios, você vai começar a ter ideias de uma pessoa próspera. E aí você vai receber, né, um insight,
um download, algo assim que vai te fazer chegar aonde você quer chegar. São passos, né? São processos. Eu comecei a produzir conteúdo depois de anos. Ai, que bom, parabéns. Mas agora eu sinto que isso se tornou genuíno. Primeiro eu mudei internamente. Perfeito. Porque às vezes quando a gente faz algo pensando no resultado, né? Pensando no que aquilo vai nos trazer, a gente cria mais resistência, né? Eu já tive essa fase também. Eu preciso fazer um vídeo pra ter viewers, pra ter seguidores, pra ter vendas. E aí contraía toda a minha energia, né? Porque eu não tava fazendo aquilo ali de forma autêntica. Hoje, se eu tenho uma ideia para um vídeo, eu só abro a câmera e falo. Às vezes eu passo dias sem gravar porque não vem ideia. Não é que não vem ideia, é porque tem coisas mais empolgantes para eu fazer no primeiro, né? Então tem muito isso da lei da empolgação. Se a gente tá fazendo algo pensando sempre no resultado, a gente tá sempre condicionando a nossa empolgação. E aí a nossa alma fica contraída, né? Fica presa. Então é importante que a gente sempre esteja permitindo com que a nossa alma fale, né, através da empolgação e que a gente sempre haja nessa empolgação, sem a expectativa do resultado, certo? Bashar fala muito sobre isso, né? Cadê? Então, basicamente, a gente precisa alinhar, né, quando a gente cria uma nova identidade, as crenças, e isso vai gerar novos pensamentos, e isso vai gerar novas emoções, e isso vai gerar novos comportamentos, e aí o bolo todo muda quem você é, né, a sua identidade. Mudando a sua identidade, como eu falei antes, você vai se colocar em novos lugares, você vai vestir novas roupas, você vai sentir novas vontades, você vai se colocar em novas relações, em novas amizades, networking, empreender, ganhar dinheiro. E é natural. Você não vai precisar ficar pensando, agora eu vou isso, agora eu vou aquilo. Não. Vai ser natural. O processo da vida é esse. Porque se você tem uma identidade X, a realidade que você vai acessar é a realidade X. Isso é simples, né? Por isso que eu digo que não é nada místico. É tudo explicado, né? Cientificamente e psicologicamente, principalmente. E não é muito sobre fingir, tá? Tem aquela máxima, né? Fake until you make it. Eu não gosto dessa frase, porque quando a gente pensa em fake, né, em fingir, o que essa energia traz? Traz uma energia de que você mesmo já tá pensando que você tá sendo algo que você não é. Não gosto muito de usar isso, não ensino isso para os meus clientes. Eu ensino a você tirar o que não é você do caminho. Pensa, se você é um ser infinito, se você é um ser com potencial infinito, se você é um ser que tem desejos e esses desejos só existem porque já tem uma versão sua vivendo isso, é só você tirar o que está em excesso. Se o que está em excesso então é meu medo de ser visto, eu vou tirar o medo de ser visto e eu vou ser vista porque é isso, é natural para mim. Ou se eu quero ter muito dinheiro, mas eu tenho receio ou crenças de que eu vou ser julgado por ser rico. Então eu tenho que tirar de mim o medo e o receio de ser visto como um rico negativo, né? Como uma pessoa rica que não é muito boa. Entende? Então não é sobre se tornar alguém que você não é. É sobre tirar os excedentes de algo que não é você e que você aprendeu que era você. A sua essência, ela é muito sábia. A sua essência, ela é pura, né? E ela tem as suas características inatas. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais artistas por natureza, assim como eu, né? E aí, eu não poderia pensar em ser uma empreendedora que não usa arte, por exemplo. Eu estaria fingindo ser algo que eu não sou. Então, eu empreendo utilizando da minha energia criativa para criar para vocês vídeos, posts, né? As minhas mentorias são muito criativas e eu ajudo as mulheres, as pessoas no geral, né, a acessarem esse potencial criativo. Então, se eu entrasse nessa parada de fake until you make it, eu poderia tentar fingir ser uma pessoa super metódica, que é muito estruturada. Eu não sou muito bem estruturada, eu faço as coisas meio que da forma intuitiva, mas funciona porque sou eu. Então, escolham aspectos da identidade, da nova identidade de vocês, mas que não afastem vocês da essência, tá?
E aí, pra isso, eu tenho uma leitura específica de tarô que é muito maravilhosa, que é Mapa da Essência, justamente pra você saber o que a sua essência pede pra você criar, tá? Qualquer coisa, vocês mandam mensagem, que eu tenho pouquíssimas vagas de tarô, porque eu tô parando de atender com tarô, mas enfim. Então, para você sustentar, ou melhor, para você criar uma nova identidade, você vai pensar como se você estivesse escrevendo um personagem novo, um scripting, né? Se eu fosse me reescrever, o que eu colocaria lá de qualidade? Ah, eu sou confiante, sei lá, eu acordo mais cedo, eu tenho uma rotina mais regrada, né? Não é meu caso, mas pode ser o seu caso. Eu vou pra academia, eu trabalho de casa, né? Então cria esse scripting, cria essa identidade com o maior detalhe possível e também pode criar questões físicas, tá? Aparência física, só não saindo muito, né, do que é possível biologicamente pra você. E escreve mesmo, tá? Façam esse exercício hoje, criem uma nova identidade pra vocês. E aí, dia 20, eu vou te mostrar como criar uma nova identidade na prática. E aí, o quarto passo, né, pra você mudar a sua vida é sustentar essa nova verdade. Sustentar essa nova realidade, né? Porque primeiro, né, nosso cérebro, ele funciona assim. Primeiro, quando a gente vai colocar um hábito novo, aquele hábito, meu Deus, você vai demandar muita energia, né, pra, de fato, ter a manutenção daquele hábito. E depois se torna automático, né? Então, quando você, sei lá, se vocês treinam aqui, né, quando começou a academia, tinha que botar na rotina, e tinha que pensar em ir na academia, né? Hoje em dia, quem já pegou o ritmo, né, geralmente já colocou um horáriozinho ali na agenda, né, que vai todos os dias e já se tornou natural. Então, dirigir, por exemplo, né, no começo, quando a gente vai dirigir, a gente tem que pensar, nossa, mão no volante, mão na marcha, não, retrovisor. E aí depois você torna aquilo muito automático, tanto que às vezes você tá dirigindo e nem lembra como que você chegou lá, né? É a mesma coisa. Então, você precisa tornar a sua nova identidade como se fosse um hábito. Primeiro, você vai ter que pensar e se relembrar de quem você é, novamente, né, de quem você está sendo, e depois aquilo vai se tornar natural. Então, tenham paciência no processo de vocês, tá? Não fiquem pensando assim, não tá dando certo, então não funcionou. Não, porque na 3D, na realidade física, as coisas demoram um tempinho, faz parte. Você não planta hoje uma semente e amanhã você está revirando a terra porque ela não cresceu. Você permite com que ela cresça no momento, no tempo dela. E aí você coloca água e sol. Ó, as metáforas aí, né? Água, yin, feminino, intenção, e sol, yang, movimento, né? Então, sustente essa nova identidade. Sustente, por quê? Porque a velha identidade, ela vai gritar pra você. Ela vai querer matar pra não ser morta. Então, ela vai se espernear, ela vai lutar pela vida dela pra você não matá-la, certo? A velha identidade vai gritar, gente. E aí, você vai vencer ela ou você vai ser vencido? Porque isso é o arcano do diabo na prática. Isso é o arquétipo do diabo na prática, na verdade. Porque o diabo é essa nossa força interna de se auto-sabotar. De se colocar como menor que a gente mesmo. É de separar, né, essa coisa do anjinho, do demônio, e a gente perde, a gente cede. Então, aqui é uma questão de o quanto você quer o que você quer, né? Aqui é uma questão de você quer o que você quer de verdade ou você só quer ficar querendo? Porque tem muita gente que acha que quer o que quer, na verdade só quer ficar na zona que já conhece. Eu tenho um cliente, né, na verdade, específico, que ele tem muito essa questão, assim, eu quero isso, quero aquilo, quero isso. Quero. Parece passarinho, né? Quero. Mas o movimento, né, a parte yang, de fato, ele não faz. E eu já tô com ele há uns 3 meses. A gente teve progresso, né? Porque eu sou uma boa terapeuta. Mas eu percebo que ele tornou a identidade dele como alguém estagnado. Então, quando já vai pro nível de identidade, é um pouco mais desafiador de ser mudado, né? Porque ele não se reconhece não sendo assim. Então, quando eu pergunto, né? Como você seria se você fosse livre? Isso dá medo.
Isso gera um medo nele, isso gera uma resposta de luta ou fuga, né? Aquela resposta de adrenalina. Quem você seria se você não fosse dependente? Ele tem 50 e poucos anos, ele é dependente do irmão. Então ele tornou a identidade dele, infantilizada, enfim, né? Como alguém dependente. Ele não se reconhece se ele não for dependente. Então vocês entendem que a gente precisa desestruturar quem a gente pensa que a gente é para que a gente de fato construa uma nova identidade, né? Isso tem a ver com o hermetismo? Olha, Jonathan, na verdade tudo tem a ver com o hermetismo, né? O hermetismo, ele rege a realidade física. Então tudo que eu falo aqui é muito pautado no hermetismo. Até a própria lei Una, né, que é a lei que eu canalizei, ela também é pautada no hermetismo. Então, por exemplo, primeira lei hermética, né, tudo é mental. Essa é a maior verdade existente, tudo é mental. E é exatamente o que eu trago aqui, né? Se tudo é mental, primeiro as coisas se iniciam na mente e depois a gente experiencia isso na matéria. Então, tudo que foi criado, né, isso aqui quando foi pensado, né, foi pensado por alguém antes de estar aqui materializado. Tudo foi primeiro pensado, até a própria vida, até o próprio universo. Pela mente de quem? Pela mente do todo. Mas esse é papo para outra live, né? Mas assim, tudo segue o hermetismo, tá, Jonathan? Então você pode estudar. Deve estudar, na verdade. Lúcia Helena Galvão fala muito sobre o hermetismo, né? E aí ela tem os vídeos dela falando sobre o Kybalion, que é o livro Bíblia do hermetismo, e ela tem um livro, ou melhor, tem um Kybalion, uma versão do Kybalion que é comentado por ela, tá? Mas tem vários vídeos no YouTube. Como parar de ter dó de tudo e todos. Ni, tudo que você me pergunta, tanto aqui nas lives quanto no off, todas têm a mesma resposta, que é escolha. E aí a gente sempre vem para aquela máxima. Se eu tô escolhendo ter um padrão, é porque esse padrão me beneficia. E você sabe disso porque eu pareço um disco arranhado falando disso pra você todo dia. Se você tem dó de tudo e todos, é porque isso te beneficia. Então entenda. Por que isso me beneficia? O que eu ganho com isso? O que eu perco sem isso? E aí você vai entender que só faz parte da sua identidade porque você está escolhendo isso, porque te beneficia em algum nível, né? Então, tudo que você me pergunta tem sempre a mesma resposta. Sempre se pergunte o que eu ganho com isso. O que eu perco sem isso? Você vai chegar na raiz da crença. Quando você chega na raiz da crença, você tem uma escolha. Aí você sai do padrão automático, você entra, né, como co-criadora, consciente da sua realidade, e aí você entende, tá, então entendi agora por que eu tava escolhendo isso. Simples. Nem tão simples de fazer, mas muito simples pra entender. Mas assim, tudo é uma questão de crença. Então, gente, o quarto passo, né, que eu tava comentando pra mudar essa realidade, é sustentar o novo. E aí, lembrem, o velho vai tentar brigar pela vida dele. O velho vai tentar gritar, espernear e falar, volta aqui, porque é muito mais confortável ficar no sofá. É muito mais confortável reclamar da vida. É muito mais confortável culpar o fulano, o ciclano. É muito mais fácil ter dó das pessoas. A dó, gente, é uma forma de se ser superior, né? É uma forma de você ser superior e ainda ser visto como bonzinho. Dó por quê? A pessoa não é inferior a você, ela fez escolhas assim como você fez. E aí, como você se sentiria se alguém tivesse dó de você, né? E aí, gente, eu deixo aqui, eu finalizo a minha fala, né? Com esses 4 pontos que a gente passou durante essa live. Mudar a sua vida, né? Para você mudar, para você transformar a sua realidade, você precisa desses 4 pontos. Consciência de onde você está. A aceitação, autorresponsabilidade, né? Escolha e sustentar. Sustentar a sua nova identidade. Apenas isso. E se você não sabe como fazer isso sozinho, eu tô aqui. Dia 20 eu vou abrir as vagas da Jornada Travessia. Eu comunico muito para mulheres, mas eu também atendo homens, tá? Então, se você é um homem, ressoou aqui com o meu trabalho, ressoou com a minha live, né, minha aula, e sente de fazer essa jornada, você também será bem-vindo, tá? Eu não tenho preconceitos. Atendo minorias também. Tô brincando.
Mas assim, eu convido vocês a conhecerem, tá? Primeiro de tudo, entrem no grupo VIP, porque lá eu aviso, né, sobre como tá o processo ali. Eu aviso sobre as lives, eu mando textos, eu mando podcast também que eu tenho, né, episódios quando saem novos. E lá vocês vão ter uma condição especial, tá? Condição desconto, quando eu abrir de fato as vagas. E serão poucas vagas, porque eu quero dar atendimento individualizado e personalizado para cada pessoa que entrar, tá? Então, primeiro entrem no grupo VIP e continuem aproveitando e participando das lives aqui, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao processo, eu ainda vou explicar como funciona, tá? Oi, Marco. Se vocês tiverem dúvidas que quiserem perguntar para mim, vocês comentem em algum vídeo meu que eu faço em vídeo, tá? Que eu gosto de responder em vídeo, certo? Me sigam no Insta e também eu tenho um canal no YouTube. E lá eu tenho algumas lives salvas. Ficou claro, gente? Vocês têm alguma dúvida? Se quiserem mandar, aproveitem que eu já tô encerrando, certo? Então é isso. Uma boa noite, fiquem com Deus. Qualquer coisa, comentem em algum vídeo meu, que eu respondo.